Candidato, eu não posso deixar de começar essa sabatina perguntando ao senhor sobre aquele que é o assunto que domina hoje a preocupação da população, a questão da segurança pública. Que planos o senhor tem para a segurança pública e, especificamente, como é que seria o combate do governo do Estado numa eventual gestão sua contra o crime organizado? Bom, o combate ao crime organizado hoje é a principal pauta do Partido Missão e seria uma das minhas principais bandeiras aí na candidatura ao governo do Estado, né? Primeiro, eu acredito que nunca houve tanta sensação de insegurança no Estado de São Paulo e no Brasil como agora. Recentemente, eu aprovei um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que já foi sancionado, já é lei hoje, de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Então, o meu compromisso com a pauta e minha capacidade de entrega de resultado na pauta, eu comprovo com o meu próprio trabalho aqui dentro da Câmara. Ontem mesmo aprovei a urgência de um projeto que interrompe a prescrição no caso de fuga de condenado, né, que é uma coisa impensável, parece uma obviedade, né? Se uma pessoa foge, o Estado deveria ter o direito de encontrá-la e puni-la a qualquer tempo. Hoje não. Hoje um presidiário sai da cadeia e se ele escapa por tempo suficiente, dependendo do crime que cometeu, evidentemente, o Estado perde o poder de puni-lo, ou seja, ele fica solto para sempre e mesmo se ele se apresentar, fala, olha, fui eu que fugi da cadeia, cometi aquele crime, como o crime prescreveu, ele não pode mais ser punido. Em relação ao governo do Estado de São Paulo, eu acho, primeiro, que é preciso fazer uma integração de câmeras com inteligência artificial por todo o Estado. Porque hoje nós temos uma lista em que as câmeras reconhecem placas de carros e de motos que são frias, ou que foram roubados, ou que foram furtados, mas isso não é o suficiente para combater o principal crime, né, que nos atinge hoje no Estado de São Paulo, que é o roubo. Né? A gente precisa ter a identificação do rosto do sujeito. A experiência que nós temos na cidade de São Paulo com o Smart Sampa e que outras cidades também adotaram ali, que é o caso de São Caetano, o caso de Indaiatuba, foi muito bem sucedida, né, do uso da inteligência artificial para fazer o reconhecimento facial, e eu acredito também que deva haver uma integração do sistema de segurança, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo com o sistema Cortex, também do Ministério da Justiça, para que todas as lideranças do crime organizado que já estejam com mandado de prisão expedido não consigam mais nem entrar e nem sair do Estado de São Paulo. Porque, como a gente tem algumas cidades que possuem esse sistema e outras que não possuem, os criminosos, basicamente, eles saem das cidades que possuem, para não serem pegos, para não serem presos, e vão para as que não possuem. Se a gente tiver isso em todo o Estado, eles vão ser obrigados a sair do Estado, os foragidos dificilmente vão conseguir permanecer no Estado nessa situação. Um outro ponto que eu acho importante também é ter a colaboração dos municípios. E eu acho que a gente poderia, na parte de distribuição discricionária do ICMS, enviar mais recursos para cidades que tiverem os melhores, a melhor melhoria nos indicadores, né? Então, os municípios, a gente sabe hoje, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional, que existe também a competência dos municípios em relação à segurança por meio das guardas municipais, que são polícias na realidade, polícias municipais, e fazer uma premiação, né, e um incentivo para que as cidades que trouxerem os melhores indicadores, aquelas que tiverem o maior aumento naquele indicador, então, se a cidade está numa situação de calamidade, tem uma melhora, ela recebe um reforço para fazer um investimento em segurança pública. Se a segurança pública daquela cidade já é boa, a gente não vai premiá-la por já estar numa boa situação, mas se ela melhorar ainda mais a situação daquela cidade por meio do repasse discricionário do ICMS, porque, e eu vejo isso aqui principalmente da perspectiva federal, mas que se reflete também no Estado, a gente tem uma espécie de incentivo perverso, porque muitas vezes a distribuição de verbas ela se dá para as cidades, para os estados que têm os piores indicadores, sob a justificativa de que se está pior, precisa de mais dinheiro. Qual que é a consequência histórica que a gente tem há mais de 80 anos, essa, entre aspas, combate às desigualdades regionais? Os estados pobres, continuaram com péssimos indicadores, e a gente criou um incentivo perverso de quanto pior for o gestor, mais recurso ele recebe. Então, eu adicionaria aí um último ponto, da gente impedir completamente que aconteça no Estado de São Paulo o que aconteceu no Rio de Janeiro, que haja domínio de territórios. Se eu fosse governador do Estado na época da Operação Verão, da Operação Escudo, eu não teria terminado essas operações tão cedo
quanto o governador Tarcísio, na minha avaliação, ele recuou por medo de apanhar da imprensa, por medo de apanhar de partidos de esquerda. Eu não teria esse receio de levar as operações às suas últimas consequências, porque o PCC, durante a gestão Tarcísio, ele teve uma oportunidade, o governador Tarcísio teve uma oportunidade porque o PCC entrou em racha. Pela primeira vez, diferentes facções dentro da própria facção criminosa começaram a literalmente se matar. E aí abriu margem para que a nossa tropa de elite da Polícia Militar, que é a Rota, atuasse, né, retomando territórios, exterminando lideranças do crime organizado, e infelizmente isso não foi levado à frente até o final pelo receio do governador. E outro ponto, o governador Tarcísio prometeu estruturação, né, das polícias, né, não regulamentou a lei orgânica das polícias que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, que moderniza o sistema, que facilita principalmente a investigação, e a gente sabe que o número de resolução de crimes é muito baixo no estado de São Paulo e no Brasil de maneira geral. Não deu o reajuste salarial que prometeu. Polícia de São Paulo, o estado de São Paulo paga o salário de polícias militares de outros estados por causa do nosso pacto federativo, mas a nossa própria polícia tem uma remuneração muito baixa comparada com outras, ao mesmo tempo os equipamentos. A gente precisa de drones para a polícia científica, a gente precisa de cromatógrafos, que é o equipamento que identifica as substâncias químicas da droga, para passar para o rol de drogas da Anvisa e evitar que apreensões de droga não sejam consideradas tráfico, porque aquela substância não está no rol da Anvisa. Existem várias medidas que a gente pode tomar para melhorar a segurança pública do Estado de São Paulo, que tendo, na minha avaliação, a melhor polícia militar, a melhor polícia científica, a melhor polícia penal, a melhor polícia civil, um dos melhores ministérios públicos, teria a capacidade de ter uma segurança muito melhor e muito superior a outros estados. E, infelizmente, mesmo que a gente viva uma situação de insegurança no Brasil todo, no estado de São Paulo ele poderia estar melhor em relação a outros. Paula. Deputado, o senhor falou de várias iniciativas que tomaria como governador eleito para melhorar a segurança aqui, porque por mais que os números mostrem que diminuíram os assaltos, as mortes, enfim, a sensação da população é outra e isso realmente reflete até mesmo em pesquisas. Mas o senhor falou também em muitos investimentos, né? Como drones, como as câmeras, como colocar fiscalização para membros do PCC não saírem do estado de São Paulo. Da onde sairiam esses investimentos, deputado? Bom, vamos lá. A relação sobre equilíbrio fiscal, né? Eu gostei que as duas primeiras perguntas foram em relação a isso, porque são as minhas duas áreas de especialidade aqui dentro da Câmara dos Deputados, né? Tanto as finanças públicas como também a segurança pública. Quando a gente tem a análise sobre a dívida consolidada líquida do Estado de São Paulo em relação à receita corrente líquida do Estado, em 2022, ela atingiu, né, antes do governo Tarcísio, atingiu o menor valor da série histórica que começou aí em 1997. Então, nós tivemos o melhor resultado em 2022, desde 1997. Essa relação, que era de 1,15, né, em 2022, passou para 1,24 em 2025. Então, houve uma deterioração das contas públicas no Estado de São Paulo, mesmo que o Congresso Nacional tenha aprovado, e eu até votei contrário, porque considerei benéfico demais para os estados no sentido de incentivar os maus pagadores e os maus governadores e desincentivar os bons governadores, mas houve uma benesse aprovada de renegociação de dívidas pelo Congresso Nacional e que daria todas as condições para o Estado de São Paulo melhorar a sua situação. A gente sabe que a situação fiscal de São Paulo é uma situação historicamente razoável em relação a outros estados, nada extraordinário, nunca foi durante gestões tucanas, continuou não sendo durante a gestão Tarcísio, que até piorou essa relação da dívida consolidada líquida, mas a gente teria a oportunidade de abrir espaço fiscal, né, tanto em relação ao regime de servidores, regime próprio de previdência dentro do Estado de São Paulo, como também com a promoção de uma reforma administrativa que tornasse as carreiras estaduais mais longas, né, porque hoje nós temos uma defasagem, uma diferença, né? O servidor público federal é aquele que dentro do serviço público, que existe uma desigualdade público, que o servidor público federal recebe o dobro do que se recebe na iniciativa privada. O estadual recebe em média 45%, 50% mais do que na iniciativa privada. Nós precisamos de carreiras mais longas, porque quando você chega muito rapidamente no topo de uma carreira do serviço público, você passa a querer, como a gente vê principalmente na elite, né, Ministério Público, Judiciário, carreiras
carreiras jurídicas do Poder Executivo, você atinge o teto, né, de R$ 46 mil e passa a lutar por penduricalhos, para receber acima do teto, né? E uma das razões que o nosso deputado estadual, Guto Zacarias, saiu da base do governo Tarcísio foi porque o governo Tarcísio sempre encaminhou projetos do judiciário para ampliar os privilégios, para ampliar os supersalários, e todas as vezes o governo pedia o voto do nosso deputado Guto Zacarias em favor desses privilégios, aumentando o déficit nas contas públicas com o dinheiro do trabalhador mais pobre, que a gente sabe que a principal arrecadação do ICMS é um tributo sobre o consumo, o tributo sobre o consumo é o mais regressivo de todos, porque quem é mais afetado é sempre o mais pobre, quando a tributação não está na renda ou nem no patrimônio, do consumo é a pior de todas, ou talvez a segunda pior, se a gente considerar a tributação sobre a folha. E o outro ponto também existe um critério de distribuição discricionário do ICMS, que é de 35%, cerca de 16 bilhões de reais, em que ele pode ser distribuído para os municípios de acordo com os critérios definidos por lei estadual. A gente sabe que é muito difícil para uma Assembleia Legislativa fazer oposição para um governador, porque a Assembleia possui poderes muito limitados. Em termos de competência legislativa, o sistema brasileiro é tão maluco que um vereador tem mais competência legislativa do que um deputado estadual. Mas só para dizer que é muito fácil para o governador mudar a legislação estadual, tanto do ponto de vista de reforma administrativa, como do ponto de vista de enfrentamento de privilégios do Ministério Público e do Judiciário, como também em relação a utilizar esse espaço fiscal de 16 bilhões de reais para ter um incentivo dos municípios. Inclusive, eu falei sobre drones, eu encaminhei emenda, me lembro aqui agora de cabeça, para a Americana, né, aqui, a Guarda Municipal de Americana, adquirir drones com tecnologia de ponta. Esse mesmo incentivo, dentro desse espaço de 35% do ICMS, poderia ser dado para outros municípios terem essa mesma iniciativa. Então, assim, espaço fiscal em São Paulo, não falta, e 2, pode ser criado, também com a série de medidas, algumas das quais eu elenquei aqui. Deputado, para manter o Estado saudável, o senhor cortaria gastos? Onde o senhor cortaria? Não, como eu coloquei para você, primeiro ponto é a reforma administrativa, né? Se você deixa a carreira mais longa, isso significa que a carreira inicia com um salário menor e você demora mais para chegar no topo da carreira, porque quando a gente vê, é óbvio que existem exceções, tá? Mas boa parte das carreiras do serviço público estadual, elas tem uma progressão, né, muito mais rápida do que se vê na iniciativa privada. E com um salário, como eu coloquei para você, 45% a 50% superior. Então, eu faria uma reforma administrativa compatibilizando o salário das carreiras públicas com o que se vê no paralelo na iniciativa privada, né, mesmo porque existe também um outro fenômeno, né, no Brasil, que enquanto nos países desenvolvidos você vê as mentes mais brilhantes, né, indo buscar inovação dentro da iniciativa privada, indo buscar carreiras na iniciativa privada, e por outro lado, quem vai para o serviço público é quem tem vocação para exercer aquela função, né, é quem quer exercer aquela função, porque o seu sonho é exercer aquele serviço público. No Brasil, não. A gente leva várias mentes com potencial muito grande de crescimento na iniciativa privada para o setor público, e não porque elas amam aquela função do setor público, mas porque elas amam o salário e a estabilidade daquela função. Então, a compatibilização com os salários da iniciativa privada, primeiro abriria espaço fiscal e depois melhoraria a eficiência do serviço público a partir do momento que ela tem um salário compatível com o da iniciativa privada, e só vai para o setor público aquele que, de fato, tem a vocação para ir. Óbvio que isso não é absoluto, óbvio que isso tem exceções, mas o princípio geral é esse. E do outro lado, reforma previdenciária também no regime próprio que nós temos no estado de São Paulo, que é incompatível com, por exemplo, o INSS, né, uma aposentadoria comum, em que se trabalha mais para receber menos, e é injusto do ponto de vista orçamentário, né, e mesmo do ponto de vista de justiça, no conceito geral, né, o trabalhador da iniciativa privada ser mais pobre, não ter estabilidade e ter que trabalhar mais tempo para receber menos, quando, do lado de vista do regime próprio, nós não temos, primeiro, equilíbrio atuarial,
né? Então, a contribuição, porque vamos lembrar, né, o benefício previdenciário é um benefício com contrapartida, né? Então, o trabalhador deve contribuir, né, durante a sua vida laboral para depois receber o fruto daquela contribuição. O desequilíbrio que a gente tem hoje é a contribuição que é dada é incompatível com o benefício que é concedido depois. O benefício acaba ficando mais caro do que a prestação que foi dada durante aquela vida no serviço público. Então, na minha avaliação, também abriria espaço por meio da reforma previdenciária e, por fim, reforçando também, barrando todos os projetos e revogando os já aprovados em relação a penduricalhos, privilégios, indenizações indevidas para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o Judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo, e para os procuradores também do Estado, para as carreiras jurídicas do Estado. Curtiu o vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no nosso canal para receber cortes como este todos os dias.